Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer algumas explicações sobre conjunção, espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Então, primeiramente eu coloquei aí a definição de conjunção e na sequência eu vou colocar algumas situações para a gente poder reconhecer essa classe de palavras. As conjunções são palavras invariáveis, ou seja, se eu passar do singular para o plural, do gênero feminino para o masculino, enfim, se eu fizer alguma alteração na frase, essas palavras chamadas conjunções, elas não vão ser flexionadas, né? Elas vão ficar invariáveis. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações, certo? Aí eu aproveitei, né, porque talvez a pessoa vai ter dúvida do que é uma oração, eu coloquei oração é todo enunciado construído em torno de um verbo. Dica, para saber quantas orações há, basta contar o número de verbos presentes na frase, né? Então eu tenho uma frase, um parágrafo, eu vou contar os verbos. Quantos verbos eu tiver é o número de orações que eu vou ter. Em torno daquele verbo, espera-se que tenha, né, um sentido lógico, ok? Então, oração é todo enunciado construído em torno de um verbo, certinho? Eu coloquei uns exemplos aqui, ó, né? Eu coloquei um exemplo. Né, o exemplo aqui de uma conjunção. Dentro da frase, nós vamos reconhecer a conjunção. Né? Então, eu coloquei, ó, João estudou muito. Né? João estudou muito. Não foi bem na prova. Né? Aí nós podemos perceber que apareceu a palavra mas. Essa palavra mas é uma conjunção. É uma palavra que vai ligar, ela vai conectar as duas orações. João estudou muito, mas não foi bem na prova, ok? Mas não foi bem na prova. Aqui no caso, né, eu deveria colocar uma vírgula, eu preciso colocar uma vírgula. João estudou muito, mas não foi bem na prova, certo? Então esse mas é uma conjunção adversativa, ou seja, espera-se, né, que se a pessoa estudou muito, ela fosse bem na prova. Só que houve uma situação adversa, ou seja, João estudou muito, mas não foi bem na prova. Então, essa palavrinha mas é uma conjunção, ela serve para conectar as duas orações, né? Essa primeira oração aqui, ó, João estudou muito, com a outra oração. Ele não foi bem na prova, né? Eu poderia falar, ele não foi bem na prova. Então, duas orações desconectadas, com a conjunção eu vou conectar essas duas orações e eu vou estabelecer uma relação lógica entre elas. João estudou muito, mas não foi bem na prova, certinho? Na sequência aqui, ó, eu vou ter outras situações, né, onde nós vamos trabalhar sobre as conjunções. Então, ó, conjunção. Gabriel disse que não faria a prova. Ok? Então, o que aqui é uma conjunção, né? Está ligando essa oração, Gabriel disse, não faria a prova, então o que está ligando as duas orações? Coloquei de novo aqui um asterisco, né? Sugiro que você anote, conjunção é a palavra que liga duas orações e estabelece uma relação lógica entre elas. Então, estabelece uma relação lógica entre as orações. João saiu, traço, né, eu cheguei. Então, vejam que vai ligar as duas orações, ó. João saiu quando eu cheguei. O quando aí é uma conjunção, é uma palavra que vai conectar as duas orações. As relações lógicas de sentido entre as orações pode ser, pessoal, isso aí eu coloquei aqui só para a gente poder já ter esse contato, né? Mas nos exercícios, nas frases, nós vamos buscar, né, ver qual que é a relação que se estabelece entre as duas orações. Pode ser uma relação lógica de sentido de adição, adversidade, alternância, conclusão, explicação, causa, comparação, conformidade, condição, consequência, concessão, finalidade, tempo. Precisa decorar isso aí? De jeito, maneira alguma, né? Não temos que decorar isso não.
nós vamos buscar entender, né? Por exemplo, quando eu falei que João estudou muito, mas não foi bem na prova, esse mas aí dá uma ideia de adversidade. Vocês concordam comigo? Houve uma adversidade, ou seja, ele estudou muito, mas não foi bem na prova, certinho? Então esse é o objetivo. Ao estudar os exercícios, né? Ao fazer os exercícios, você vai procurar certificar. E claro que no enunciado ele vai falar, né? A conjunção tal estabelece uma relação de quê, né? Então, ele pode colocar uma frase ou um pequeno texto. Lá no texto ele vai, né, você vai ler o texto e ele vai selecionar uma frase ou um parágrafo daquele texto. E na questão 1, 2, 10, né, no número da questão específica lá, ele vai sinalizar para você, né, a palavrinha mas estabelece uma relação de adversidade, de adição, e aí vai. Então você vai, né, estar ciente, vai ter estudado e vai conseguir marcar que é uma ideia de adversidade. Então o João estudou muito, o mas estabelece uma relação de adversidade. O mas é uma conjunção adversativa, certinho? Então, pessoal, foi essa dica. Espero ter contribuído. Pause o vídeo, faça anotações, deixe os comentários e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado.